Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite falando sobre Nossa Senhora Aparecida, os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, hein? O Padre já explicou bem, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, assim como a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que também a gente comemora no próximo dia 13 de outubro, encerramento do centenário de Nossa Senhora de Fátima, o dia do Milagre do Sol. Vai ligando pra gente, tem um sorteio de um livro, dá tempo de você ligar, e se você ligar rapidinho pra gente, dá tempo de você participar conosco do sorteio, já no final do programa. Esse livro também está disponível se você quiser adquirir e presentear alguém. É no mesmo número que você tira todas as dúvidas com as nossas atendentes. Mas vá ligando, deixa o seu nome ou qualquer pergunta que você quiser fazer. Ainda dá tempo de chegar aqui nas nossas mãos. Prometi que na volta do bloco eu ia responder o Antônio Barbosa da Silva Júnior, de Lençóis Paulista, que estava querendo entender um pouco mais de como que Nossa Senhora se tornou padroeira do Brasil. Olha, a gente tem que levar em consideração primeiro, gente, que é o seguinte. O Brasil, ele tem um padroeiro, que é São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara é um santo espanhol contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, São Pedro de Alcântara, tá aí, ó, uma imagem, inclusive, é uma imagem de São Pedro de Alcântara, sacerdote, né, apresentando o corpo de Cristo a Santa Teresa d'Ávila, né, se conheceram, ele, São Pedro de Alcântara, ajudou Teresa d'Ávila no início da reforma que ela fez no Carmelo. Enfim, São Pedro de Alcântara era espanhol, mas ele foi trabalhar, era franciscano, religioso franciscano, mas foi trabalhar em Portugal, né, nas províncias portuguesas franciscanas. Foi muito importante a devoção de São Pedro de Alcântara na família real portuguesa. Muitos nobres da família real portuguesa acabaram se convertendo, largando tudo, inclusive para dedicar aos pobres, para se dedicar aos pobres. Então a família real portuguesa teve muita influência de São Pedro de Alcântara, especialmente no período do rei João III, que é o rei de Portugal, teve grande influência na devoção de São Pedro de Alcântara. Quando a família real veio para o Brasil, justamente o primeiro imperador do Brasil, né, Dom Pedro I, o nome dele é Pedro de Alcântara, em homenagem a São Pedro de Alcântara. Aliás, tanto Pedro I quanto Dom Pedro II, os imperadores do Brasil, os dois são Pedro de Alcântara, em homenagem a esse santo. Então, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele pediu ao Papa, foi na época o Papa Leão XII, foi no ano de 1826, ele pediu ao Papa que proclamasse São Pedro de Alcântara padroeiro do Brasil. Padre Guido, essa história não é muito conhecida, mas até hoje São Pedro de Alcântara é o padroeiro do Brasil? É uma história pouco conhecida, na verdade, porque nós acreditamos logo e sabemos que é Nossa Senhora Aparecida, mas temos que dar, digamos, razão também na história, né? Portanto, São Pedro de Alcântara, apesar que ele era espanhol, é padroeiro do Brasil. É verdade. Sim. Espanhol, padroeiro do Brasil, porque influenciou a família real portuguesa. Está lá, Dom Pedro I tem o nome Pedro de Alcântara devido a ele, Dom Pedro II também. Então o Papa Leão XII, no ano de 1826, atendeu o pedido de Dom Pedro e colocou São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil. Aliás, a festa dele é dia 19 de outubro, está chegando também a festa do padroeiro do Brasil. Acontece que o próprio Dom Pedro II chegou a visitar, né, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Né? Dom Pedro I, desculpa, estou falando de Dom Pedro I. Provavelmente Dom Pedro II também, mas Dom Pedro I é fato. Né? A gente tem a imagem do santuário antigo lá em Aparecida. Aí, Lucas, coloca pra gente, por favor, aí. Tá aí, ó, essa é a igreja antiga, a Basílica Antiga de Nossa Senhora Aparecida. Né? Foi aí que por muitos anos a imagem original ficou exposta, antes de construir a Basílica Nova. É uma basílica belíssima, inclusive. Padre Guido, muitos santos já visitaram essa igreja aí. Já foi visitado por muitas pessoas, já conhecidas pela santidade, que já estão no céu, e que marca exatamente, digamos assim, um amor para Nossa Senhora extraordinário, né? Tivemos santos nesses últimos tempos. O Papa João Paulo II também esteve aí. É verdade. Bento XVI também visitou. Né, também. Mas para lembrar outros santos, Madre Paulina lá esteve. Madre Paulina, né? Mais de uma vez. Madre Teresa de Calcutá lá esteve. São José Maria Escrivá esteve. Para dizer alguns santos que visitaram esse santuário, essa igreja que a gente acabou de mostrar, a Basílica Antiga Nossa Senhora Aparecida. Portanto, São Pedro de Alcântara era o padroeiro. Dom Pedro tinha devoção a Nossa Senhora Aparecida, porque ele chegou a visitar essa igreja que a gente acabou de mostrar. E depois, foi no período, né, um pouco mais para frente, a sua neta, né, de Dom Pedro I, a neta dele, a princesa Isabel, que numa oportunidade, ela recebeu um milagre, uma graça na vida dela, a princesa Isabel, de Nossa Senhora Aparecida. Ela não conseguia engravidar, fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Quando ela conseguiu engravidar, depois ela acabou tendo 3 filhos. Foi aí, nessa ocasião, que ela presenteou, em agradecimento a essa graça, presenteou Nossa Senhora Aparecida com o manto e a coroa, como a gente conhece até hoje. Tá aí, né? Esse manto e a coroa foi a princesa Isabel, claro que é uma réplica aqui que a gente tem.
foi a princesa Isabel que doou, né? A princesa Isabel era muito católica, foi ela que doou. Então, tudo corria bem. Por quê? Porque a devoção à Nossa Senhora já estava muito popular no Brasil. Acontece que no ano de 1929, o cardeal Leme, cardeal Sebastião Leme, é um cardeal nascido no interior de São Paulo, é o segundo cardeal brasileiro, nasceu no Espírito Santo do Pinhal, aqui pertinho da gente. Né? O cardeal Leme é o segundo cardeal brasileiro, o primeiro é Arco Verde. Quem mora em São Paulo, lá tem a rua Arco Verde, né? Então, o cardeal Leme foi o segundo cardeal do Brasil, ele foi bispo do Rio de Janeiro, foi aquele bispo que estava na inauguração do Cristo Redentor. Ele fez um congresso mariano no ano de 1929. Rio de Janeiro era a sede, né, a capital do Brasil, a sede do governo do Império do Brasil também, tudo Rio de Janeiro. Então, em 1929, a devoção já estava muito grande. Foi aí que ele, junto com os outros bispos do Brasil, fizeram o pedido agora já ao Pio XI, ao Papa Pio XI. Então, no ano, o Congresso Mariano foi em 1929. Em 1930, né, 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI assinou o documento autorizando Nossa Senhora da Aparecida a ser a padroeira do Brasil. Mas só em 31 de maio de 1931, que oficialmente foi anunciado para o Brasil todo, a imagem da Nossa Senhora Aparecida foi levada até o Rio de Janeiro, o cardeal Leme fez uma consagração oficial, né, a Nossa Senhora. O Brasil é consagrado a Nossa Senhora desde então, né? O cardeal Leme fez essa consagração diante da imagem da Nossa Senhora Aparecida, diante de autoridades da época, ou seja, não teve jeito. E para encerrar essa história, lembra que a gente falou no bloco anterior, que Nossa Senhora da Conceição era e é a padroeira de Portugal? Todos os países de língua portuguesa no mundo adotaram a Nossa Senhora da Conceição como padroeira do Brasil, como padroeira dos seus respectivos países. Nossa Senhora da Conceição, devido à devoção do próprio Portugal. O Brasil não. O Brasil não tinha devoção ainda à Nossa Senhora da Conceição. E o que aconteceu? A providência divina fez acontecer tudo isso, né, Padre Guido? E nós, desde então, temos como padroeira do Brasil Nossa Senhora da Conceição, porém Aparecida. Por aí, Padre Guido, resumindo a história? Praticamente falou muito bem, né, Diácono Eric, a respeito, né, de como Nossa Senhora chegou a ser considerada como padroeira oficial do Brasil. Não esqueçamos também São Pedro de Alcântara. Mas, gente, nós nos sentimos profundamente orgulhosos de ter em Maria a nossa padroeira. E, olha, não há lugar nenhum no Brasil onde não receba nestes dias uma grande homenagem. Imaginamos com a nossa fantasia quantas pessoas estão lá em Aparecida nestes dias, quanta gente está na estrada já, né, enfrentando dias e noites de longa viagem para marcar presença quinta-feira, depois da manhã, lembrando exatamente os 300 anos. E nós somos testemunhas deste aniversário extraordinário de 300 anos da aparição. Gente, olha que Nossa Senhora tem uma mensagem para cada um de nós, para as nossas famílias. Ela fala no íntimo da nossa vida, mostra todo o calor humano, toda a sua ternura, porque nos ama como verdadeiros filhos. Então, gente, neste dia festivo que estamos para celebrar, vamos fazer de tudo para que ela reine mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa família e da nossa cidade. Ô, Padre Guido, enquanto eu peço para o Lucas, nosso diretor, colocar uma imagem da atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida, todo mundo conhece, mas é sempre bela, muito ver o Santuário Nacional. Enquanto ele coloca uma imagem aí para a gente ver, ô, Padre Guido, existem razões teológicas que justificam a devoção à Nossa Senhora? Eu sei que tem gente que não consegue entender isso, especialmente nossos irmãos separados, os protestantes, mas só podia explicar para a gente quais são as razões teológicas para que a gente seja devoto de Nossa Senhora? Uma bela pergunta. Em primeiro lugar, porque Maria é a mãe de Deus. Foi até definido como dogma de fé. Estamos no ano 431, no Concílio de Éfeso, né? Depois, Maria supera em graça e santidade todos os santos e até os mesmos anjos. Olha só, minha gente, que grande dignidade. Maria possui maior valimento também diante de Deus. Por isso, a postura de Nossa Senhora é extraordinária, a tal ponto que, como tantas vezes nós falamos, Diácono Eri, o culto que nós prestamos a Nossa Senhora chama-se em língua latina de hiperdulia. O que significa, Padre Guido? É superior aos santos. O culto de dulia é reservado aos santos, hiperdulia, única e exclusivamente para Nossa Senhora, é o culto de latria, é culto de adoração, única e exclusivamente para Deus. De onde vem a palavra idolatria, que seria aplicar um culto de adoração, um culto de latria, a um ídolo.
Daí que vem a palavra idolatria. Com Nossa Senhora não é isso que acontece, muito menos com os santos. É um culto de respeito, de veneração, chamado hiperdulia. Hiperdulia. Um respeito muito especial a Nossa Senhora, né? É bonito isso, né, Padre Guido? Agora, todos os santos, não existe um santo na história da igreja que não tenha sido devoto a Nossa Senhora, né? Agora, alguns desses santos, eles tiveram um trabalho especial dedicado a Nossa Senhora, vamos dizer assim, na sua obra, nos seus escritos, na sua vida. São Luís Grignion de Montfort é um desses. Exato. Né? Nós já falamos sobre ele aqui no o livro Verdadeiro Tratado de Devoção para Nossa Senhora, né? Bonito isso, Padre Guido. Olha, São Luís Maria Grignion de Montfort, ele deixa bem claro quais são as características do verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Isso é bonito, Padre Guido. Ele diz que o verdadeiro devoto é aquela pessoa que faz tudo em Maria, com Maria, para Maria e por Maria. Explicamos melhor, né? Fazer tudo em Maria, isto é, no espírito e nas disposições que animavam Nossa Senhora. Fazer tudo com Maria, isto é, com a ajuda dela, porque sempre ela, quando uma pessoa a invoca, responde com a sua graça e com os seus benefícios. Fazer tudo para Maria, isto é, fazer tudo para que ela possa dispor como ela quiser, naturalmente para o nosso bem, livremente até da nossa mesma vida, respondendo plenamente à vontade divina que se identifica com a nossa santificação. E fazer tudo também por Maria, isto é, através dela, pela mediação de Maria, pela sua poderosa intercessão, porque é assim que nós podemos dialogar com Deus, fonte de todas as graças, e as graças chegam também para nós. Meus amigos, quantas pessoas nesses dias estão se preparando para renovar, inclusive, ou fazer a consagração a Maria conforme o método lançado por São Luís Maria Grignion de Montfort. Parabéns para todas as pessoas que fazem isso porque sentem necessidade de agir sempre amparados por Nossa Senhora. Fica aqui o nosso incentivo, busque mesmo, assista o nosso programa Eclésia, que fizemos sobre isso, está lá no nosso site, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, todos os nossos programas estão lá. Tem um programa dedicado única e exclusivamente sobre isso, né? Ao Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, segundo São Luís Grignion de Montfort. Tem muita gente que costuma, conforme as dicas de São Luís Maria Grignion de Montfort, fazer isso na noite da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, né? Mas também há outros grupos que preferem esta belíssima data que une toda a devoção do povo brasileiro diante de Nossa Senhora Aparecida. Ô, Padre Guido, São Luís Grignion de Montfort, São Luís Grignion de Montfort, que é talvez um dos santos, vamos dizer assim, mais marianos da história da igreja. Eu acho lindo isso, porque quem não conhece esse tipo de devoção acaba confundindo, né? Se não me engano, foi... eu não vou lembrar o nome do beato agora, me fugiu a memória. Talvez Fultouchin, venerável, não beato. O venerável Fultouchin que dizia que as pessoas rejeitam um simulacro da Igreja Católica, não o que é realmente a própria Igreja. A visão que elas têm distorcida da Igreja acabam, né, afastando ela da Igreja. Se não me engano, foi o venerável Fultouchin que dizia isso. E isso acontece quando a gente vê a questão de São Luís. Por quê? Porque muitas pessoas nos acusam os católicos de idólatras, etc., tudo mais. Mas, ao olhar esse santo, talvez que seja um dos mais marianos na história da igreja, Padre Guido, ele fazia uma diferença gigantesca. Eu queria que o senhor confirmasse isso para a gente. A diferença do culto à Nossa Senhora comparado ao culto a Jesus Cristo, a Deus, né? Sendo ele o santo mais profundamente, um dos mais profundamente marianos, certamente o que mais ensinou sobre Nossa Senhora nos últimos séculos, ele fazia uma diferenciação muitíssimo grande, né, Padre Guido? Da Nossa Senhora com o próprio Deus. Exato. Em primeiro lugar, ele respeita plenamente aquela hierarquia do culto. O culto de adoração é única e exclusivamente reservado para Deus. O culto de veneração é para Nossa Senhora e de veneração também para os demais santos, né? Claro, quando se fala de Nossa Senhora, numa dimensão mais nobre, digamos assim, né? Com o título, repitamos a palavra de hiperdulia, né?
Esta aqui. E faz questão, São Luís Maria Grignon de Montfort, de definir bem estas partes bem diferenciadas, exatamente para não cair nas acusações que tantas vezes nós recebemos. Vocês católicos adoram a Nossa Senhora. Não, minha gente. Nossa Senhora é venerada, é adorado única e exclusivamente Jesus, porque é Deus. Eu sempre faço uma pergunta assim, quem mais teria tanta raiva de Nossa Senhora, a não ser o pai da mentira, o demônio, né? Ele que foi derrotado, ele que é o extremo orgulho, que foi certamente derrotado pela extrema humildade da Virgem Maria. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, que isso é muito sério. Ô Padre Guido, outra coisa que eu queria que o senhor comentasse, na igreja, né, são inúmeras as instituições marianas, né, são muitas, né? Se a gente fosse nomear aqui, a gente ficaria até altas horas, né? Legião de Maria, Milícia da Imaculada, Equipe de Nossa Senhora, Terço dos Homens, tantas congregações, sejam religiosas, masculinas e femininas, dedicadas a Nossa Senhora. Enfim, são muitos carismas, né? Muita coisa mesmo que Nossa Senhora acabou inspirando na história da igreja. Isso não tem fim, né, Padre Guido? O senhor acha que no decorrer dos séculos vão surgir outras instituições que também se dedicam a Nossa Senhora e acabam consagrando sua vida a ela? Diácono Érico, não vamos nunca colocar limites ao Divino Espírito Santo, né? Ele que inspira o nascimento até de mais congregações religiosas, de novos carismas. Gente, a igreja é um grande jardim com tantas flores perfumadas, uma diferente da outra, mas são que honram e prestigiam a beleza da santidade da igreja. Portanto, sim, são inúmeras as congregações masculinas e femininas que pegam exatamente o carisma de imitar as virtudes de Nossa Senhora e que hoje estão presentes, atuando no mundo inteiro. Como também, Diácono Érico, é bom saber que a igreja não cansa de encaixar, digamos assim, dentro, na estrutura do calendário, muitas festividades marianas e que merecem ser respeitadas porque têm a finalidade de alimentar a nossa devoção para... Olha, o primeiro dia do ano, por exemplo, é o dedicado a Nossa Senhora, Mãe de Deus, né? E geralmente nós consagramos a Maria o ano que está iniciando. Temos depois as festas também, né, da Anunciação de Nossa Senhora, da visita de Nossa Senhora à sua parente Isabel. Todo o mês de maio é uma bela manifestação de afeto, de amor, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, que também é dogma de fé, é pronunciado pelo Papa Pio XII, no dia 1º de novembro do ano 1950. Celebramos também a festividade do nascimento de Nossa Senhora, Natividade, como é que é chamado, né? No dia 8 de setembro. E por que, padre, no dia 8 de setembro? Porque um outro grande Papa, que hoje é beato, o Papa Pio IX, tendo proclamado o dogma da Imaculada Conceição, estabeleceu que a data fosse celebrada no dia 8 de dezembro. Portanto, Nossa Senhora, concebida, digamos assim, no dia 8 de dezembro, demorou também ela 9 meses, como cada um de nós, para vir ao mundo. Portanto, no dia 8 de setembro, celebramos a Natividade de Maria. E o ano termina também com a solenidade da Imaculada Conceição. Verdade, né? Bonito isso. Padre Guido, o Papa Francisco, que já visitou, inclusive, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, aliás, os 3 últimos papas visitaram o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? A gente tem uma imagem aí, Lucas? Está aí, ó, o Papa Francisco, quando esteve no Brasil, visitando, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, no ano de 2013, fez questão de dar um pulinho lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? Está aí a imagem dele segurando a padroeira do Brasil. O Papa Francisco enviou uma rosa de ouro, né? Uma rosa de ouro também, não é a primeira rosa de ouro. O que significa essa rosa de ouro quando o Papa envia, Padre Guido? Olha, significa não somente a credibilidade do Santo Padre, mas um gesto de um amor sem limite,
né, para Nossa Senhora. O diácono Eli gostaria, fortalecendo o que o senhor acaba de dizer, que o Papa veio no Brasil e encontrou um tempinho para ir na Aparecida, mas como cardeal de Buenos Aires já tinha vindo mais de uma vez. É verdade, certamente, ele como cardeal já tinha vindo antes. Padre, o nosso tempo está acabando, rapidinho, queria uma resposta do senhor sobre São Domingos de Gusmão, que foi o santo que recebeu a inspiração divina para proclamar a devoção do Rosário, do terço como nós conhecemos hoje. Ele tem uma frase interessante também sobre a Nossa Senhora. Sim, explica a frase que ele usava sempre em língua latina, per Mariam ad Iesum. Isto é, através de Maria, nós chegamos a Jesus. E esta é a missão de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora não é a finalidade é a salvação com Deus. É um canal de graça sem limite. Portanto, tudo que Nossa Senhora faz para o benefício de cada um de nós é para nos apresentar a Deus. Por isso, meus amigos, nos santuários marianos, imaginamos a Aparecida nestes dias, cuidado até dos sacerdotes que não dão conta de atender a tantas e tantas confissões. Este que é o milagre que acontece, é que Nossa Senhora estimula até uma mudança de vida porque ela nos quer apresentar a Jesus. Como é belo ver as pessoas que, mesmo tendo passado um longo tempo longe da igreja, recebem a graça da confissão, do perdão de Deus e da comunhão eucarística no santuário de Aparecida. Padre Guido, vou fazer já o sorteio. Depois, ainda tem uma perguntinha para o senhor rapidinho, depois do sorteio. Sim. Sorteio já de um livro, conforme nós combinamos. Deixa eu pegar aqui o nome de algum participante aqui conosco. Deixa eu ver quem vai levar para casa. Isaldi Venturi, da cidade de Mirim Doce, Santa Catarina. Isaldi Venturi vai receber aí na sua casa esse livro. Muito obrigado pela sua participação, todo mundo que ligou para a gente. Nós temos a questão, inclusive, quem quiser adquirir, põe rapidinho o telefone para a gente. Se alguém quiser adquirir, esse livro é possível adquirir também através do telefone. Está disponível aí para o senhor. O senhor quer falar alguma coisa? Exato, aconselho a leitura deste livro, é muito belo, gente. Trata-se de um comentário, uma reflexão sobre todos os títulos da ladainha de Nossa Senhora. Padre Guido, a gente já está encerrando o nosso programa. Sim. Acho que não vai dar tempo de fazer a pergunta que eu gostaria, vai ficar para outra oportunidade, porque infelizmente a gente não vai ter esse tempo, não. Mas faz o seguinte, dê suas considerações finais e a bênção, e depois eu falo do tema da semana que vem, Padre Guido. Certo. Gente, a consideração final do nosso programa, vivemos uma semana diferente, depois da manhã até feriado. Gente, vamos encontrar um tempo hábil para, com a nossa família, mostrar que somos devotos de Maria. Vamos encontrar um tempo também para rezar o nosso terço. E vamos à Santa Missa, dia santo de guarda para nós. Fique tranquilo que Nossa Senhora retribui com o seu sorriso e com tantos favores espirituais, né? Dou a minha bênção sacerdotal, desejando uma semana cheia de tanto amor para com Nossa Senhora. Parabéns também para as irmãs concepcionistas franciscanas, que também, olha, concepcionistas, olha lá, irmã, Nossa Senhora da Conceição, você tem até um título. Parabéns, né? De Piratininga, a família de Dona Ladi e o senhor Adalberto Gambolonga, que estão assistindo também ao nosso programa. Sejamos devotos de Maria e só teremos a ganhar. Meus amigos, recebamos todos a bênção através de Nossa Senhora, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou resumir a pergunta que faria para o senhor, que o senhor vai responder em uma palavra. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Caravaggio e tantos outros títulos que tem Nossa Senhora por aí. É sempre a mesma Virgem Maria? É sempre a mesma Virgem Maria. Com títulos diferentes, aparece em lugares diferentes, mas é sempre Maria. Maria que não cansa de olhar para nós. Meus amigos, sejamos devotos dela. Obrigado. Não esqueçam, então, na próxima segunda-feira, nós gravaremos um programa. Quem quiser participar da nossa plateia, e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br, dizendo, olha, quero participar da plateia, da gravação no próximo dia 16, a partir das 18h45, tá bom? Rapidamente, nós só podemos confirmar hoje e amanhã. Então, se você quiser vir conosco, manda esse e-mail. Semana que vem tem mais programa Eclésia. Um grande abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau.